meu nome é João Felipe, eu estou no 5º ano do curso de EF. Faz 2 anos que eu faço o IC com o Catalani, na área de física de astropartículas, especificamente na área de altas energias. Também já fui de algumas entidades, atualmente sou do KF. E é isso, vim falar aqui um pouco sobre física de astropartículas no geral, mas dando ênfase na minha iniciação científica, né, na física de altas energias. Bom, mas vamos começar então. Vou dar uma introdução básica, vou falar sobre aceleração de raios cósmicos, detecção dos telescópios, como essa detecção desses raios cósmicos é feita, e como que é feita a simulação, tá? Primeiro, a gente precisa saber o que faz a física de astropartículas. Então, tipo, quando você ouve esse nome, muitas coisas podem vir à cabeça e geralmente a maior parte delas está certa, né? Porque é uma área muito grande da física, que envolve muita coisa. E o que é a física de astropartículas? O nome assusta, mas, né, ela diz tudo, ela estuda as partículas do cosmos e como elas se comportam, de onde vêm, como interagem e uma série de outras coisas. Algumas das mais comuns, assim, óbvio, elétrons e prótons a gente conhece do dia a dia, não é nada completamente diferente, mas algumas coisas algumas pessoas podem não ter ouvido falar, como bóson de Higgs, neutrinos, pions, mesons, e aí vem pions neutros, pions carregados e partícula de gravidade, algumas coisas, assim, mais exóticas, que mais quem vai para essa área tem um conhecimento maior sobre. Eu não sei explicar direito como essas partículas especificamente funcionam, porque são muitas e elas variam bastante, dependendo a energia, o lugar que elas estão, enfim. Mas na física de astropartículas, especificamente na de altas energias, os íons também são tratados como partículas. Mas por que que isso acontece? Por que que eles são tratados como partículas? Porque a energia desses íons é muito alta, né? E essa é a principal característica que difere do tratamento de íons que a gente tem na química, por exemplo, ou até na física de uma forma normal, quando a gente não tem altas energias, do que quando a gente fala de astrofísica. Astrofísica, astropartículas, atualmente, dois dos maiores projetos de física de astropartículas, o professor Catalani trabalha, que é o Cherenkov Telescope Array e a Associação Pierre Roger, um no Chile e numa ilha da Espanha, e que é o CTA, e o Pierre Roger é na Argentina, tá? Eu vou mostrar aqui o site do CTA para vocês. É um site bem bonito, tal, bem organizado, né? Porque, assim, eles são bem novos e é uma galera muito boa que trabalha lá. O Cherenkov Telescope Array foi o que eu escolhi para trabalhar, porque é o que envolve mais coisas. Ele trabalha com física de alta energia, telescópios novos podem trabalhar para estudar matéria escura, energia escura, buracos negros, quasares, pulsares e um monte de outras coisas. Então é algo muito poderoso. Possui 2 sedes, uma no Chile e outra na ilha de La Palma, que é uma ilha da Espanha, mas pertence ao continente africano. Alguns projetos anteriores, teve em 2002, por exemplo, a criação do RES na Namíbia, foi um dos mais disruptivos conjuntos de telescópio para altas energias, mas hoje em dia o CTA e o PRG já ultrapassaram. E aqui está o que eu falei da capacidade do CTA. E é um enorme avanço na astrofísica, porque a resolução dos telescópios é muito maior do que as que tinha anteriormente. E nem todos os telescópios e todos os sítios dos telescópios já foram concluídos, então eles ainda estão em construção. Bom, raios cósmicos e radiação Cherenkov é a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente está falando de astrofísica de partículas. Com o que a gente está lidando? A gente está lidando com uma faixa de energia que vai de 10 a décima até 10 elevado a 24 eletronvolts. Então, essa faixa de 10 a 10 até 10 a 15, mais ou menos, é uma faixa de, entre aspas, baixa energia, o limite inferior das altas energias, e de 17, 18 para cima, aí é alta energia, e de 20 para cima é ultra high energy, né, que chama até que eu coloquei aqui.
E a gente tem duas diferenças muito claras entre raios cósmicos e raios gama. Porque a primeira vez que eu tive contato com isso, pelo menos, eu me confundia muito sobre o que significava cada coisa. E só que esse tratamento diferente entre raios cósmicos e radiação eletromagnética, que são os raios gamas, a gente só pode fazer essa distinção, ela só vale a pena em limites inferiores. Quando a gente trata de limites muito altos de energia, aí já não vale mais a pena porque eles vão se comportar da mesma maneira. Raios cósmicos são, por exemplo, prótons acelerados a essas energias, a essas elevadas energias, próton, núcleo de lítio, todos os núcleos de todos os elementos até o ferro. Então, núcleos de ferro também são raios cósmicos. E, claro, se eles forem acelerados a essa, aproximadamente, se eles tiverem essa energia de 10 a 12, 10 a 13 eletronvolt, aí eles são raios cósmicos, senão eles não têm energia suficiente para isso, mas a gente vai falar sobre isso depois. Os raios gama, eles são puramente eletromagnéticos. Então, é uma diferença, porque, por exemplo, um é fóton e o outro é partícula. E o outro é partícula, não, o fóton é partícula também, mas... E um é partícula com massa, né? É um próton, é um núcleo, enfim, é esse tipo de coisa. E os raios cósmicos, eles são de origem hadrônica, que são partículas aceleradas, né? Então a gente chama os raios cósmicos também de partículas hadrônicas. A gente talvez veja mais para frente, eu acho que eu coloquei, que vai ser a interação hadrônica primária, interação hadrônica secundária e assim por diante. E essa faixa de energia, a partir de 10 a décima, é a maior faixa de energia que a gente conhece hoje. Mas ela não é tão nova assim, né? De 10 a décima até 10 a 16, assim, não é tão nova. Mas de 10 a 17 até 10 a 24 é bem nova. Mas por que a gente chama de raios cósmicos? Porque a gente não sabe o que eles são, é basicamente isso, né? Quando foi descoberto o Hess, em algumas viagens de balão que ele fazia, ele descobriu uma radiação, ele mediu uma radiação que não podia estar vindo da Terra, então tinha que estar vindo do espaço. E aí ele chamou de raio cósmico, porque ele não fazia a menor ideia do que era, de onde vinha e assim por diante. Até hoje a gente não sabe de onde vem esses negócios, mas tudo bem. Aqui mostra basicamente a diferença entre um raio gama, que na primeira interação, porque assim, eles chegam do espaço e eles vão entrar na atmosfera. Na atmosfera, eles entram em contato com as moléculas, com os átomos, com as moléculas na atmosfera, e esses choques, eles, como eles são de alta energia, eles se separam. Então, um raio gama separa em um elétron e um pósitron, e assim por diante, e vai desenvolvendo essa cascata que a gente chama de chuveiro, né, conforme as iterações vão aumentando, né, aqui esse N vai milhares de vezes, centenas de milhares de vezes. Aqui, a gente tem um próton, que é o exemplo mais simples de um raio cósmico de alta energia. Aqui, o próton, na primeira interação que ele tem com as moléculas da atmosfera, ele não produz elétrons e pósitrons, ele produz píons carregados, aqui não dá para ver, mas é um píon mais e menos, e píons neutros. Esses píons neutros decaem e simplesmente desaparecem, entre aspas, né, porque nada desaparece, mas enfim, ele decai e ele não chega a fazer as próximas interações, e os píons carregados, eles fazem as próximas interações. Aqui também dá para perceber que a largura do chuveiro dos dois é muito diferente. A do raio gama é um chuveiro muito mais estreito, porque aqui você pode perceber que cada reta dessas vai gerar outro disso aqui. Então é muito mais aberto, muito mais largo. Mas de onde vêm esses raios cósmicos? Ninguém sabe. A gente não sabe, não tem nada confirmado ainda, nenhuma fonte desses raios cósmicos confirmadas, mas tem alguns corpos celestes que são suspeitos, né, de gerarem essas radiações, porque só pode ser algo que gere partículas com uma energia muito alta, então que a energia inicial deles já seja muito alta. Então isso só acontece com alguns poucos corpos celestes. Os principais
são as remanescentes de supernova. E aí a gente pode dividir essas fontes entre galácticas e extragalácticas. A diferença delas é basicamente a energia, né, e os mecanismos de aceleração. As extragalácticas têm energia acima de 10 elevado a 17 elétron-volt, e as fontes galácticas, os róis cósmicos, têm, em média, 10 elevado a 16 elétron-volt para baixo, tá? E as, as remanescentes de supernova são as principais por causa da capacidade de produção e aceleração de íons e prótons, porque, afinal de contas, uma supernova explodindo é a coisa mais energética que a gente tem no universo. Então, né, a, a, a energia que esses íons e prótons são acelerados é muito alta. Não à toa, os elementos químicos mais pesados são produzidos em, por exemplo, o urânio é produzido em explosão de supernova. Bom, agora a gente sabe que a diferença entre o raio cósmico e o raio gama. Então a gente passa à radiação Cherenkov, que é, na realidade, o que é detectado pelo telescópio. Porque com todas essas interações que a gente viu aqui, os raios não chegam até o solo. O que é a radiação Cherenkov? A radiação de Cherenkov é uma radiação emitida por partículas, por qualquer partícula, quando ela atinge uma velocidade maior que a da luz, no meio que ela está. Por exemplo, quando um próton, um raio cósmico, atinge a, a atmosfera, a velocidade desse raio cósmico é maior do que a velocidade da luz na atmosfera da Terra. Então, ele produz uma luz azulada que desce num cone, a gente vai ver isso depois também, tem uma imagem, que desce num cone e é detectada pelos telescópios. Então, é uma radiação azul e é até muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É uma radiação bem. É uma radiação assim. Essa aqui é basicamente uma ilustração de como que é. Né? Claro que a gente não consegue ver direito essa luz aqui, mas é por aí que vai. Essa radiação, ela é usada, primeiro, ela é detectada pelos telescópios, e todos os parâmetros que é medido e analisado para ver de onde vem o raio cósmico e tudo, para fazer a reconstrução do caminho dele e do próprio raio cósmico e do chuveiro que ele formou quando entrou em contato com a atmosfera, a gente só consegue fazer isso usando essa radiação de Cherenkov, não é possível fazer de outra forma. Então a gente basicamente faz uma engenharia reversa, porque a gente não consegue observar esses raios cósmicos. E como eu falei, o raio cósmico não chega na Terra porque no telescópio, porque ele se desfaz por causa das interações com as moléculas da atmosfera. Bom, aqui a gente já pôde ter uma ideia do que são os raios cósmicos, do que são raios gama, a energia que eles trabalham, o que acontece quando eles entram em contato com a atmosfera e o porquê que eles chegam a essa energia tão alta é o que a gente vai ver agora. Porque assim, você não vai sair por aí e vai achar alguma coisa que tenha uma energia desse tamanho, né? De 10 a 15 elétron-volt. Porque é muita coisa, é muita energia. Então, a gente, aqui eu vou dar um exemplo, basicamente, de como essa aceleração acontece de um próton, que é muito mais fácil supor um próton do que 26, né, que é o núcleo de ferro. Então, é muito mais fácil fazer com um só. Gerado de uma remanescente de supernova. A gente também precisa ter uma noção da distância que a gente trabalha desses raios cósmicos. Basicamente, as fontes extragalácticas mais próximas que a gente tem, assim, ideia que pode ser um acelerador de raio cósmico, é mais ou menos 6 milhões de anos-luz, então é longe pra cacete. E também
As fontes galácticas também não é muito perto, não, mas é em torno de 1 milhão de anos-luz as fontes galácticas. É bem mais perto que isso, mas não chega a ser um negócio perto, né? Enfim, até chegar na Terra, esse próton ele passa por muita coisa, né? Não que ele sofra demais assim, né, no meio do caminho, mas ele passa por muita coisa. Perdão. Por muitos corpos celestes, galáxias, estrelas, campos magnéticos e principalmente nuvens de poeira estelar. Eu coloquei principalmente porque os campos magnéticos das nuvens de poeira estelar, que são os berçários das estrelas, elas contêm um campo magnético muito forte. E, além de uma atração gravitacional também muito forte. Então, eles são uma grande contribuinte para essa aceleração, para chegar a esses níveis de energia. A primeira pessoa que descreveu como que ocorre essa aceleração dos raios cósmicos foi o Enrico Fermi. A maioria das pessoas já ouviu falar nele, até porque ele está em tudo que é lugar. Esse cara se meteu em tudo que é canto da física e da química e de tudo que é lugar, e ele se meteu aqui também. E ele era muito fera, a ponto que os modelos que ele fez lá em 1949, logo não, mas uns 15 anos depois que o Hess descobriu essa radiação que ele chamou de raios cósmicos, o modelo que o Fermi fez naquela época é usado até hoje. Claro, uma ou outra interação, mas a interação não, alterações. Mas essas alterações, inclusive, levam o nome dele porque ele já tinha sugerido o que aconteceria, mas ele só não sabia fazer na época. Então, com o avanço da tecnologia e maior observação, aí pôde mudar um pouco. E os modelos mais novos assim são de 2013, 2015, mais ou menos, mas é tudo baseado no que o Fermi fez em 49, então muito tempo atrás. O modelo de Fermi, ele fala que o choque das partículas com com os campos magnéticos são responsáveis pela aceleração das partículas. Hoje a gente sabe que não é só os choques com os campos magnéticos, não é só campo magnético que acelera os raios cósmicos, mas a grande maioria, né, a maior parte da aceleração dessas partículas vem de choques com campos magnéticos. Esses campos magnéticos, no caso, eles são campos magnéticos obviamente variáveis e nem um pouco estáveis, né? Então, isso faz com que a matemática do modelo de Fermi, se bem que ele não desenvolveu tanta matemática assim, desenvolveram depois dele, mas a matemática desse modelo é muito complicada e eu confesso, eu não faço a menor ideia do que acontece matematicamente nisso, a parte difícil da matemática, porque é muito difícil fazer as considerações que ele propõe na parte teórica mesmo. Aí você fazer as contas do que ele propõe é complicada, bem complicada. Mas ele faz mais para frente, acho que mais para frente vai mostrar, ele faz algumas aproximações, algumas coisas assim, e ele tem um resultado muito próximo do que realmente é, né? Mas ainda assim com um erro considerável. Mas para o que ele tinha de ferramenta na época, muito grande. Então, também vale notar que essa aceleração dos raios cósmicos, ela é feita, ou melhor, os raios cósmicos só sofrem a aceleração se elas já forem liberadas, por exemplo, pelo remanescente de supernova, com uma determinada energia. Existe um limite mínimo de energia para cada tipo de partícula, para que essa partícula se torne de fato um raio cósmico. Então, ela não sai um raio cósmico do remanescente de supernova, ela precisa se tornar um, e para isso ela precisa ter uma energia inicial injetada. E, seguidamente com os choques, essa energia vai aumentando, né, principalmente com os campos magnéticos.
A gente pode estimar que as colisões das partículas contra as irregularidades magnéticas são colisões contra objetos de alta massa e que se movimentam a uma velocidade próxima a 30 km por segundo. Isso foi o que o Fermi chutou, basicamente, né? Ele considerou isso lá em 1949. E é isso que eu falo de algumas aproximações que ele fez. Ele considera que a partícula é uma bolinha, né? Ele não isso aqui não é nada relativístico e ele não considera isso como quântico, exatamente como quântico. Ele não considera o próton. Ele considera o próton como uma colisão elástica, basicamente, contra um objeto de alta massa. Então isso é física clássica, isso não é física quântica. E com objetos de alta massa, então choca e aí ou ele retorna ou ele é refletido de alguma maneira. E aí o ganho de energia a cada colisão é dado por essa fórmula aqui. Esse B é o fator, é a razão entre a velocidade da partícula e a velocidade da luz, tá? Então é só isso. E esse ômega aí é o ganho da energia. Para um próton, essa equação ela resulta em um aumento de 10 volts a cada colisão não relativística. E beleza, então 10 volts. Imagina quantas colisões, né? É só fazer uma continha básica, né? Para esse próton chegar numa energia de 10 elevado a 15, por exemplo, 10 elevado a 15 elétron-volts. Então, essa colisão precisa acontecer, tipo, 10 a oitava, 10 na nona vezes, ou até mais, dependendo da energia inicial que ele é acelerado inicialmente, né? Que ele é expulso, por exemplo, da remanescente de supernova. Cada colisão dessas, que gera um aumento de 10 volts a cada colisão, elas acontecem a cada 1,3 anos, aproximadamente. Então, para a gente aqui, um ano, quase um ano e meio, é bastante coisa, né? Mas para alguém que está viajando 6 milhões de anos-luz, isso não é nada. Então, por isso que elas chegam a essa energia tão alta, e por isso que não é fácil também observar esse tipo de fenômeno. Não é tão simples assim você conseguir observar um raio cósmico, porque 6 milhões de anos demora um pouquinho para chegar na Terra, né? Bom, se o próton tiver poucos gigaelectronvolts de energia, ele espirala ao redor das linhas de força e ganha energia. O que isso significa? O campo magnético, eles têm as linhas de força do campo magnético, tá? A gente precisa ter isso bem fixado. Beleza. Quando ele se choca com essas linhas de força do campo magnético, dependendo do ângulo, que é esse ângulo delta aqui, dependendo do ângulo, ele vai entrar em uma espiral ao redor dessas linhas de força e vai ser acelerado. É como se ele entrasse, se ele se chocasse com essas linhas de força e ele entrasse num funil. Quando ele entra no funil, quando você coloca alguma coisa no funil, ele vai descendo e como ele vai funilando, a área diminui e a velocidade aumenta. Então, isso acontece e a energia, ele vai ganhando energia. E ele vai ser acelerado quando o campo magnético acabar, assim, porque o campo magnético não vai ser eterno, né? E aqui, então, a gente tem, quando a partícula se aproxima da região onde a intensidade do campo aumenta, essa inclinação, ela diminui. Essa inclinação da espiral diminui porque as linhas estão mais paralelas, né? Então, é um campo mais uniforme, é um campo mais forte, então a espiral diminui. E a gente consegue descrever por essa equação. Aqui a gente consegue observar também mais duas aproximações que o Fermi fez lá em 1949. Ele só faz a conta quando a intensidade do campo aumenta, ou seja, onde as linhas são basicamente paralelas. E ele aproxima isso por uma razão constante. Então não é algo exatamente certo. Né? Tem algum errinho aí, mas também não é nada demais. E a gente descreve essa relação entre o ângulo da espiral com o campo magnético como uma constante.
Quando o campo aumenta, o ângulo da espiral também aumenta. E o seno, até o seno do ângulo, ficar 1. Quando isso ocorre, é um choque em que a partícula, o próton, por exemplo, ela é refletida em 100%. E isso é uma reflexão do tipo A. Existe a reflexão do tipo A e do tipo B, aqui no modelo de Fermi. Eu não sei se eu coloquei a do tipo B. Eu acho que não. Mas a do tipo B é quando o seno é -1 e basicamente ele não é refletido, o campo só acelera ele para frente. E é exatamente o contrário da reflexão do tipo A. Então, como eu falei antes dessa razão B, entre a velocidade da partícula e a velocidade da luz, a velocidade da luz não, a velocidade da nuvem, perdão, a velocidade da nuvem, né, da nuvem do campo magnético. Se a velocidade da partícula é aproximadamente a velocidade da luz, e a, e a da nuvem é u, Fermi mostrou que o ganho de cada colisão seria essa razão que é basicamente o b ao quadrado que a gente viu antes. Porque há mais colisões frontais entre a partícula e a nuvem. Então, é mais fácil a partícula está indo para um lado e a nuvem está vindo para outra do que o contrário. E essa é a colisão frontal, que é a colisão do tipo A, né? E isso foi o que ele fez lá em 1949. Só que, recentemente, esse mecanismo de aceleração, ele foi acrescentado também o mecanismo de aceleração de primeira ordem de Fermi, que ele tinha falado lá em 49, mas ele não fazia ideia do que acontecia, então ele não pôde provar nem nada, nem criar um teorema, nem nada. Nesse mecanismo de primeira ordem, os choques são sempre considerados frontais. E aí o ganho médio é U sobre C, para cada colisão. E esse mecanismo, energias mais altas são atingidas. Um ponto importante do processo de colisão é que a interação dos raios cósmicos em meio magnetizado gera ressonância nas ondas de alfa e vem do meio. O que basicamente confina o suficiente esses raios cósmicos para que eles sejam acelerados a altas energias. Esse conceito aqui já é um conceito um pouco mais complicado, que eu não tive tanto contato, porque é um conceito não tão complicado assim dentro da magnetohidrodinâmica e da cromodinâmica quântica, só que essas são duas áreas extremamente complicadas e então acaba ficando um pouco difícil assim para a gente até lidar com isso. E como não era tão importante assim para o meu projeto, acaba que eu não conheço muito mais sobre isso. Mas esse confinamento necessário é basicamente essas colisões que gera essa ressonância nas ondas de Alfvén, essas colisões fazem com que as linhas de campo elas confinem, assim como por exemplo, na física de plasmas, você confina, ah, por exemplo, você confina o plasma com campo magnético. Aqui é basicamente a mesma coisa. Você confina o raio cósmico com o campo magnético. Isso só é possível pela ressonância das ondas de Alfvén. Então, com uma determinada frequência, com uma determinada energia dessas ondas de Alfvén, que são ondas magneto-hidrodinâmicas, esse confinamento acontece. E esse confinamento acontece porque os íons respondem a forças restauradoras nessas ondas de Alfvén, que é gerada pela tensão do campo magnético. Então, o campo magnético ele tem lá a sua tensão, ele está lá, beleza, aí acontece o choque, as ondas de Alfvén e as linhas de campo, elas começam a se mexer, as ondas de Alfvén, elas começam a ressonar, e os íons, no caso que não é um próton só que vem, né? O raio cósmico não é um próton só. Então, a gente trata ele como um próton só, mas não necessariamente ele é um só. Ele começa a interagir com essa onda de Alfvén que está ressonando, com todas as outras ondas de Alfvén, que são várias também, porque são um conjunto de ondas, e essas ondas de Alfvén fazem o confinamento
do raio cósmico. Então, é um negócio um pouco mais complicado de a gente entender. Esse é o conceito mais simples, é a coisa mais simples que existe de ondas de Alfvén. Então, além disso, eu não tenho conhecimento. Bom, essa aceleração, ela só é possível se os ganhos de energia forem maiores que as perdas por ionização. É porque há bastante perda também nesse processo. Quando as partículas possuem uma velocidade baixa, a perda por ionização é muito alta e eles não conseguem ser acelerados. Isso explica, por exemplo, por que o elétron não pode ser um raio cósmico, por exemplo. Não pode ser um raio cósmico porque ele possui uma velocidade muito baixa, ele não consegue ser acelerado na hora que ele é expelido por uma remanescente de supernova, ele não consegue ter uma velocidade alta o suficiente para que ele ganhe energia. Então ele só vai perder, a perda vai ser muito maior do que o ganho e ele não vai ser acelerado, ele vai se perder no meio do caminho. Aqui é o limite de energia que eu comentei antes, que precisa ter um limite de energia para a gente poder tratar isso, para esse mecanismo de aceleração realmente acontecer. Apenas prótons com aproximadamente 200 megaelectronvolt conseguem ser acelerados. Então, se existe um próton, por exemplo, com 100 megaelectronvolt, ele vai ser acelerado até se tornar um raio cósmico? Não, porque as perdas por ionização vão ser muito maiores do que os ganhos dos ganhos de energia dos choques com os campos magnéticos. Então, esse é o limite para os prótons. E, obviamente, quanto maior a energia, mais fácil de ocorrer a aceleração, porque os ganhos vão ser maiores ainda, né? A razão entre ganho e perda vai ser mais alto conforme a energia aumenta. Para a gente ter uma ideia, esse limite de energia é de 1 gigaelectronvolt para as partículas alfas, que são basicamente 2 prótons, e 300 gigaelectronvolt para núcleos de ferro. Então veja que para um núcleo de ferro ser observado nos telescópios lá no Chile, por exemplo, é muito mais difícil do que você observar um próton, porque é muito mais fácil um corpo celeste, como uma remanescente supernova, acelerar uma partícula, um próton, a 200 megaelectronvolt, do que acelerar um núcleo de ferro com 26 prótons a 300 gigaelectronvolt. Então, é muito mais fácil. Também tem um outro parâmetro que interfere nesse processo de aceleração. Não é só o campo magnético, não é só a magnetohidrodinâmica dos campos magnéticos variáveis, das nuvens de poeira, das galáxias, de corpos celestes. Não é só a energia inicial, então tem várias coisas que interferem. Um desses fatores é o fator de reprodução, chamado fator K, que é o número de novos prótons depois da colisão do próton primário. É aqui que eu falei sobre o a reprodu que eu falei antes sobre não ser necessariamente um próton só. Existe um próton primário que ele vem, mas quando ele entra em contato com uma nuvem ou até com a própria atmosfera, ele vai gerar novos prótons dependendo da energia que ele entrar em contato, dependendo da energia da colisão e do fator de reprodução. Se esse fator de reprodução for maior que 1, o número de raios cósmicos aumenta, e isso significa que o chuveiro completo desse próton primário, ele vai se reproduzir. Se o K for menor que 1, ele vai aumentar, o chuveiro vai aumentar um pouco, mas de repente ele para. Ele para, e ele pode até aumentar um pouquinho, mas ele vai aumentar muito menos do que se o K for maior que 1. Ele vai aumentar um pouquinho, mas é muito mais estreito e ele já termina. Então ele não vai se reproduzir. O valor de K, ele também depende da densidade da matéria, da nuvem, por exemplo. Então, quanto maior a densidade, maior a perda. Se entra em contato com uma nuvem de poeira, por exemplo, que é muito, muito densa, que aí aí o K vai diminuir, né? Porque
perde mais energia. E aí é por isso que quando, por exemplo, chega na atmosfera da Terra, ele se comporta muito bem, digamos assim. O fator de reprodução dele é geralmente maior que 1, tá? A não ser que a energia dele chegue, tipo, bem no limite, assim, tipo 200, 300 megaelectronvolt até, na ordem de megaelectronvolt, um pouquinho para cima, assim, talvez possa dar problema, mas geralmente chega a mais. Então, as perdas não são tão grandes e é possível observar essas matérias, o chuveiro, como reconstruir o chuveiro baseado na radiação Cherenkov. Bom, até aqui, andando talvez rápido demais, não sei. Mas eu não tenho muito o que falar além do que está nos slides. Então, vamos para a próxima. Ô, Pato, Oi. deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida antes que avance muito. Uhum. Você comentou ali sobre o modelo de Fermi, né? Que ele foi feito em 49? 49. Então. Bom, não vou falar que é um modelo ruim, porque é o Fermi, né? Também não posso ficar julgando assim. Mas é um modelo de 49. Tipo, você sabe dizer se tem algum modelo que seja mais atualizado, que seja melhor, ou esse realmente é o modelo que prevaleceu, apesar de ter sido feito muito tempo atrás? Existem alguns modelos bem mais novos, que foram feitos, por exemplo, em 2012, 2013, 2014, 2015. Tem modelos mais novos, tem modelos com uma matemática muito mais robusta do que a do Fermi. Só a título de curiosidade, eu tenho o artigo original do Fermi, e foi ele que eu usei para fazer uma parte dos slides Que e da uma hora. parte dos relatórios. Esse artigo original dele tem 6 páginas só, para explicar tudo isso, tá? Nice. Então, aí a gente vê um pouco da simplicidade do modelo, mas não a simplicidade porque ele é ruim e ele não assume as coisas, é porque ele não tinha necessariamente as ferramentas tecnológicas suficientes para conseguir criar um modelo matemático decente para poder fazer isso. Entendi. E os artigos novos, por exemplo, de 2013, se eu não me engano, de um cara chamado Bell, tem 88 páginas. Então a gente já vê uma diferença aí de 82 páginas de um artigo, basicamente só por causa da dedução matemática. Então é isso que eu falo, que a parte matemática é complicada. E a Saquei. gente não. E por isso que eu até não trouxe aqui. Primeiro, porque eu não sei, e segundo, porque não vale a pena. Tá? Então, Entendi. mas Mas tem assim, modelos novos, sim. mesmo com a simplicidade dele, já é um modelo bastante razoável para explicar tudo que você precisa para entender o. Sim, sim. Tanto que eu só estou usando o modelo de Fermi aqui. E a Uhum. gente consegue entender como é acelerado, o porquê que é acelerado, e tanto que os outros modelos feitos até hoje foram todos baseados no dele. Então, só foi desenvolvida mais a matemática porque construiu-se os telescópios que a gente conseguiu observar essas coisas de verdade, que naquela época não tinha a menor condição de observar um negócio desse, Uhum. né? Era só uma suposição que existia. Então, é basicamente isso. Saquei. Valeu. Nada. Então, a gente já sabe o que são raios cósmicos, o que são raios gama, a energia que eles têm, né, como eles são acelerados, por quem eles são acelerados, e, enfim, tudo isso, e como eles interagem até com a atmosfera. Então, como eles são detectados? Essa imagem explica muito bem como os raios cósmicos são detectados nos telescópios, por exemplo, do Cherenkov Telescope Array. Aqui ele dá um exemplo de um raio gama. A gente pode perceber isso, obviamente, porque está escrito, né? Raio gama. E segundo, que esse chuveiro aqui ele é bem estreitinho, tá vendo? Como eu falei lá no começo sobre a diferença entre a produção de píons e elétrons e pósitrons e afins. Bom, o raio gama atinge a atmosfera e com as interações com as partículas, com as moléculas, átomos da atmosfera, vai gerar esse chuveiro aqui, que já expliquei mais ou menos como funciona antes. Essas partículas, quando ele chega aqui, por exemplo, o raio gama primário, ele bate e ele não existe mais, porque já teve a primeira colisão. Então, o primário já foi, ele não existe mais.
Existem só os secundários e os secundários. A gente pode generalizar o chuveiro como os raios secundários. Esses raios secundários, no ambiente da atmosfera da Terra, eles possuem uma velocidade maior que a velocidade da luz e por isso gera uma radiação Cherenkov. Como é um chuveiro, aqui é o cone que eu falei antes. Essas linhas amarelas, elas representam a projeção da luz da radiação Cherenkov no solo, formando uma piscina, né, que eles chamam até de light pool, que é uma piscina de luz aqui, que envolve uma área muito grande. Essa área, eu acho que tem ali, depois eu vou falar, mas essa área é realmente muito grande, são algumas centenas de metros quadrados, geralmente, ou mais que isso, dependendo do chuveiro. E aí, o que acontece? Essa luz é detectada aqui, cada telescópio observa de uma intensidade diferente de luz, dependendo de onde eles estão posicionados. A intensidade ou melhor, como os telescópios observam, depende do tamanho do telescópio, que tem telescópios de 10 metros até telescópio de 23 metros de diâmetro, então são telescópios grandes, cada um deles para medir um parâmetro específico, né? Não necessariamente um parâmetro só, mas um conjunto de parâmetros específico, com alguns pontos fortes e outros pontos fracos. A engenharia que tem por trás da construção desses telescópios é muito avançada. São câmeras de detecção que tiram fotos a cada 1 nanosegundo para poder coletar dados decentes sobre o evento. E o que acontece, ela é detectada sobre a superfície das lentes dessa forma, né? Aqui, por exemplo, a luz a radiação Cherenkov, aqui é como se fosse o raio cósmico, né, ou o raio gama. Ele atinge, mas nesse telescópio, por exemplo, ele atingiu com uma intensidade não tão alta, até que o número de fotoelétrons aqui embaixo é pequeno, né, razoavelmente pequeno, mas teve atividade. Nesse da direita, a atividade foi muito maior e uma área consideravelmente maior também. Então, a luz atingiu mais em cheio esse telescópio. Essa lente, ela é feita para que quando a radiação de Cherenkov atinja ela, haja a formação de fotoelétrons que seja detectado pela câmera que está em cima do telescópio. Aqui não dá para ver direito, mas aqui em cima tem uma outra câmera que é basicamente o foco. E aí bate na, entre aspas, na parabólica aqui embaixo, né, que isso aqui parece uma TV parabólica, uma antena parabólica, e bate ali embaixo, vai nessa câmera e volta para gerar os fotoelétrons da forma correta. E aí a gente tem essa resolução, né, essa resposta lá. Essas imagens mostram o que eu falei, que elas recebem luz em intensidades diferentes da radiação de Cherenkov. Quanto maior a intensidade, melhor a qualidade da imagem gerada depois, para fazer a reconstrução do chuveiro. Com essa imagem, a gente consegue analisar mais ou menos 25 parâmetros, assim, que a gente consegue analisar, varia, dependendo do tipo de dado que você está analisando. Varia de 17 até 32 parâmetros. Então, por isso que eu coloquei 25, é mais ou menos uma média. A técnica de imagem dos telescópios na associação Cherenkov Telescope Array, ela consiste na parametrização de imagens rápidas dos chuveiros, que eu falei, por exemplo, são câmeras que tiram fotos a nanosegundos. E essas imagens reconstruídas, elas permitem distinguir a origem dos raios cósmicos, seja ela hadrônica ou eletromagnética. Não a origem de onde ele vem, mas do que ele é, basicamente. E todas as imagens produzidas pelos telescópios, elas têm resolução temporal e espacial. Então, é realmente uma tecnologia por trás disso, uma questão eletrônica e até uma questão de material desenvolvido para fazer esse tipo de câmera, para fazer esse tipo
de espelho das lentes, que é algo extremamente avançado. E essas lentes aqui, a gente está vendo um monte de hexágonos aí, mas a lente é uma única lente, tá? Então, para um telescópio, por exemplo, de 23 metros de diâmetro, faz a lente de 23 metros de diâmetro e vai lá com um caminhão, com um guindaste e coloca a lente no telescópio. É basicamente assim que acontece. Uma coisa que eu esqueci de falar é que até hoje, eu não sei se tem alguma novidade, mas até hoje o Brasil é um dos 32 países que fazem parte dessa associação, assim como do Pierre Roger, que eu falei antes. Não sei se isso mudou, né, mas o Brasil contribuía financeiramente, inclusive, para a construção do suporte do telescópio, aonde vai a câmera de foco em cima, aqui em cima, onde vai a câmera de foco, e essas hastes de sustentação aqui eram produzidas também pelo Brasil. Eu só não lembro a empresa. Bom, os telescópios no CTA, em qualquer outro conjunto, né, o RES, o MAGIC, o Veritas, que são alguns outros também um pouco mais velhos, eles são distribuídos em uma grande área, que corresponde à pool light, né, que é a piscina de luz da radiação Cherenkov. E essa distribuição em grandes áreas é feito para aumentar a chance de detecção realmente decente, algo realmente bom. Porque, como vocês viram, a piscina de luz aqui, ela é bem grande. Então, não dá para eu colocar um só lá no meio, né? Eu preciso ajustar eles de uma forma que eles formem basicamente um círculo, aproximadamente um círculo. Geralmente tem, tipo, entre 25, 28, 32 telescópios cada local de observação, que tem que ser feito onde o céu é completamente limpo, né? Por isso no Chile, no deserto do Atacama. E, é, eles têm que ser distribuídos em uma determinada distância para ocupar o maior número de área e você não precisar. Tem que ser otimizado, né? Basicamente, uma área enorme, você precisa otimizar o número de telescópios para não ficar muito caro também a produção desse conjunto. E os dados, né, retirados das imagens, eles são chamados de parâmetro de Hillas, que eles dependem do formato da imagem e de algumas outras coisas, e que só podem ser interpretados depois que a imagem está sem ruído, ou seja, que os dados estão limpos. E esses parâmetros são divididos em duas classes, aqueles que dependem da posição da fonte e os que não dependem da posição da fonte. Alguns dependem da posição da fonte, por exemplo, se tocou num ponto X a atmosfera, vai fazer diferença. A altura que tocou a atmosfera vai fazer diferença, porque a atmosfera não é uma casca esférica completamente perfeita, né? Então, muda a altura em que toca pela primeira vez, ocorre a primeira iteração, e isso muda alguns parâmetros. Bom, a parte difícil é agora, que são os modelos de interação hadrônica. Como que acontece a interação dos raios cósmicos, raios gamas, com a atmosfera da Terra? Eu já mostrei como forma o chuveiro e tal, bonitinho. Mas como que a gente faz a reconstrução desses chuveiros, né? E, basicamente, eu conheço 4 modelos, né? Eu vou falar de um ou dois aqui só, e bem por cima, porque a construção desses modelos é bem complicado também. Envolve conceitos muito mais técnicos de cromodinâmica quântica, que não foi algo que eu me aprofundei. E, bom, os modelos de interação hadrônica, eles são baseados em conceitos similares de cromodinâmica quântica, que descrevem a amplitude do espalhamento do chuveiro, né? A produção de jatos, né? Que é, por exemplo, a produção de píons neutros. Píons neutros são os jatos, então eles levam tudo isso em consideração. Mas eles diferem no grau de implementação desses conceitos. Então, alguns são mais tipo o Fermi, que fazem mais aproximações e tal, e outros são mais tipo
o Bell, que é o outro autor que leva tudo em consideração, ou quase tudo. Os dados das colisões, eles são tratados pela teoria de Gribov-Hegg, que descreve os jatos como parte de uma classe de diagramas de muitos gluons, que é chamado de Pomeron, e que descreve tanto estados de alto e baixo momento transversal. Então, vou tentar explicar isso aqui. Essa teoria, ela descreve os jatos, por exemplo, dos pions, gluons e mesons e afins, das partículas mesmo, ele une essas partículas em um único diagrama, que ele chama de Pomeron. E existem os estados de alto e baixo momento transversal. Estados de alto e baixo momento transversal é basicamente se a colisão com as moléculas da atmosfera foram colisões fortes ou fracas. É basicamente isso. Se o momento transversal de um conjunto de gluons ou das outras partículas for alto, significa que é uma colisão dura. Então foi uma colisão que não teve muito espalhamento. E se for baixo, quer dizer que teve mais espalhamento, né? E aí, por quê? Porque como é uma colisão de baixo momento transversal, também pode ser chamada de mole, ocorre mais a dispersão das partículas, então elas podem se movimentar muito mais livremente. Esses modelos são construídos utilizando o conceito de cromodinâmica quântica, que eu não vou abordar porque é complexo demais. Alguns dos modelos, por exemplo, são o Sibyl, o EPUS, o FLUCA e o QGS-JET. São os 4 que eu conheço e os 4 que eu usei para fazer o tratamento dos dados. O modelo Sibyl é o mais simples de todos, que contém um número mínimo de suposições, é o Fermi, o Sibyl é o Fermi, é o mais simples de todos, é o que leva menos coisa em consideração, mas mesmo assim é ótimo, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. O EPUS é o mais atual e o mais completo, tá? E ele é usado pelo LHC, pelo CERN, lá no LHC, né? Porque nos experimentos que o LHC faz com choques de partículas, usa-se o modelo EPUS para tratar os dados obtidos daqueles experimentos. E aqui ele é calculado baseado na teoria também de Gribov-Hegg e calcula explicitamente acoplamento Pomeron-Parton. Não vou explicar o acoplamento Pomeron-Parton porque eu, sinceramente, não me lembro exatamente e eu não quero falar besteira. As diferenças entre os modelos, elas são maiores nos regimes de altíssima energia, acima de 10 a 18 electrovolts, que é a região que apresenta apenas dados de raios cósmicos, porque aí a gente não consegue fazer ajuste experimental de forma detalhada, porque a gente não consegue, igual eu falei para vocês bem no comecinho, a gente não consegue distinguir raio cósmico e raio gama em altíssimas energias. Então a gente não consegue fazer um ajuste de dados decente. Decente não. Decente consegue, mas não de forma detalhada. Então isso acaba dificultando um pouquinho. Só que, por exemplo, o Observatório Pierre Roget é um observatório que trabalha basicamente no regime de altíssima energia. E eles usam esses modelos. E os dados deles são quase impecáveis, só não são impecáveis por causa disso aqui, né? Que a gente não consegue fazer um ajuste com os dados experimentais, a gente só tem a simulação. Mas o que é essa teoria desses caras aí, que provavelmente são russos? Ela estuda as propriedades analíticas dos espalhamentos de qualquer partícula, com base no momento angular dessas partículas que são envolvidas, independente de quais sejam. Só que esses momentos angulares, eles têm condições um pouco diferentes da mecânica quântica pura. E quem está aqui e já fez quântica, sabe que não é um negócio trivial usar e calcular momento angular, por exemplo, de um átomo de hidrogênio na quântica. Não é um negócio completamente trivial.
Não é algo absurdo, mas também não é um negócio trivial, né? Na mecânica quântica, entre aspas, normal, o momento angular de uma partícula é um número inteiro múltiplo de h cortado, que é a constante de Planck dividido por 2π. Só que nessa teoria de Gribov-Hegg, esse momento não é restrito a valores inteiros. Esses momentos, eles podem ser qualquer valor complexo que multiplica um h cortado. Então, se já é difícil calcular um negócio com um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, imagina calcular com um número complexo, né? Então, é uma teoria bem complexa, bem, assim, que precisa de muito estudo para conseguir entender ela. Essas são as coisas mais, assim, mais simples da teoria, que é o suficiente para a gente entender as coisas mais simples dos modelos de interação hadrônica. Bom, e como fazer análise desses dados? Como que a gente faz essas análises? Bom, a gente já discutiu a parte da física, mas ela não teve uma importância enorme assim no desenvolvimento do meu trabalho, por exemplo. A parte da física que a gente discutiu até agora, uma parte dela eu estudei por conta. E por isso que eu acabei não me aprofundando em muita coisa, porque eu olhei, não tentei algumas vezes, não entendi e acabei não levando para frente. Mas para mim, o que realmente foi mais difícil foi a parte computacional, que, afinal de contas, a gente trata de simulação, né? Então, a gente precisa entrar na área computacional. Bom, os dados dos telescópios, eles vêm parcialmente organizados. Eu coloquei parcialmente porque, basicamente, os dados nos arquivos vêm bem, assim, com bastante coisa que não é usado para análise de dados, mas eles vêm pelo menos em pastas arrumadas, então é parcialmente organizado. E o primeiro passo é limpar, organizar, separar esses arquivos, e cada pasta tem mais de 25 mil arquivos, e é bastante coisa. Depois de tudo feito, que não é um negócio assim tão fácil também, por se tratar de uma quantidade muito grande de dados, os arquivos prontos para cada modelo e para cada tipo de dado tem aproximadamente 4 milhões de linhas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, só para terem uma ideia. O dado vem assim, dentro da pasta, tem vários arquivos run 00001, que vai até 25.500, mais ou menos. Ele vem com um monte de coisa, um monte de parâmetros, um monte de coisa, e aí ele começa as linhas. As linhas são divididas em arroba mais, asterisco, dois pontos e ponto e vírgula. Tudo isso aqui não serve para nada, para análise. Então tem que limpar tudo isso. Quando isso é feito, gera isso aqui. Esse aqui é um arquivo simples, mas é um arquivo pequeno, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia que esse aqui é o arquivo final. Então, é basicamente isso que a gente vai analisar e fazer todas as contas dos parâmetros de Hillas para descobrir de onde veio, qual é o tamanho do chuveiro, qual é a largura do chuveiro, aonde que ele atingiu a atmosfera, qual o tamanho da imagem formada, qual o número de fotoelétrons para descobrir a intensidade da radiação de Cherenkov no telescópio, entre outras coisas. Tá? E aí são arquivos grandes gerados e 4 modelos de interação hadrônica, 4 conjuntos de linhas, e cada arquivo tem esses 4 milhões de linhas. Então, é um desafio computacional grande, porque você trata com uma quantidade enorme de dados. E, além disso, são várias colunas, né, porque são pelo menos 25, 26 parâmetros. Então, a quantidade de análises possíveis para serem feitas é também muito grande. Você pode analisar por telescópio, por evento observado, porque os eventos variam também, você não observa só um evento, você observa um núcleo de ferro num dia, você observa um próton num outro, você observa um núcleo de lítio no outro, um raio gama no outro, então também muda. E essas coisas dificultam o trabalho, um pouco, computacionalmente falando. E tudo isso é para que os parâmetros de Hillas possam ser analisados, porque eles são responsáveis pela reconstrução do chuveiro.
Esses chuveiros, eles são simulados pelo código Corsica, que é um código criado pela universidade. Eu não lembro o nome da universidade agora, só lembro a sigla dela. A sigla é KIT, é uma universidade alemã, e ela é simulada por isso, que é um programa de simulação de Monte Carlo, que é basicamente. Simulação de Monte Carlo são simulações com muitas iterações, e para você descobrir de onde alguma coisa veio, você não sabe a origem. E isso é aplicado no mercado financeiro, isso é aplicado em um monte de outros lugares também, não só na física de partículas. E esses chuveiros, simulados pelo Corsica, são reconstruídos pelo Sintel Array, que é um programa, né, um código. Esse código ele permite simular os efeitos da atenuação atmosférica e do telescópio, além de diferentes condições de observação da radiação de Cherenkov. Por exemplo, esse código do Sintel Array, ele foi feito pelo CTA, tá? E ele leva em consideração se tinha nuvem no dia, ele leva em consideração a distância do choque até o telescópio, ele leva em consideração um monte de outras coisas, se o telescópio está limpo, se o telescópio tem muita sujeira, se a superfície do espelho da, da lente está muito sujo, que aí ele não fica liso, né? Ele tem muitas protuberâncias, enfim, ele leva um monte de coisa em consideração que a gente que eu no começo, por exemplo, nem imaginava que podia levar. Outro programa que eu usei, mas eu usei muito pouco, foi o RUT, que é um programa usado pelo CERN para fazer a reconstrução das colisões hadrônicas nos experimentos do LHC. Quando você vai lá no Instagram do CERN, e eles postam lá imagens de, por exemplo, um cilindro com um monte de chuveiro, um monte de linha lá, laranja, verde, azul, vermelho, e um monte de coisa, eles usam o RUT para fazer isso, que é um programa que eles desenvolveram para fazer esse tipo de coisa. Eu usei também, mas eu usei muito pouco, usei uma vez só. Então não conheço, não sei muito sobre. Com o RUT, com o Corsica e com o Sintel Array, a gente consegue reconstruir os chuveiros. E aí a gente chega na seguinte resposta. Esse aqui é basicamente o resultado final, assim, da iniciação científica. Ele é basicamente o fim do fim mesmo, quando você conseguiu reconstruir o chuveiro. Eu não cheguei nessa parte ainda, tá? Só para deixar bem claro, esse resultado não é meu. Esse resultado é um exemplo que tem no site da universidade que criou o código Corsica, tá? Então, quem tiver curiosidade, pode entrar no site da KIT e vai ter lá, no site do Corsica, na verdade, não da KIT, no site do Corsica, e vai ter lá um monte de exemplos em diferentes eixos, a plotagem desses chuveiros, diferentes energias, diferentes partículas. Aqui a gente pode observar pela reconstrução aquela parte da teoria que foi falada no começo. Um chuveiro hadrônico, um raio cósmico, e um raio gama. Mais estreito, condensado. Observa como aqui no meio é bem preto, aqui, e ele praticamente não abre muito e não continua aberto aqui. Em compensação, o do raio cósmico ele começa a abrir aqui em cima. Tá bem fraco, mas dá para ver. Aqui, eu acho que dá para ver, talvez. Mas enfim. Ele começa a abrir muito antes e ele é todo desorganizado aqui no meio, em comparação com o chuveiro um chuveiro de um raio gama, por exemplo. Então, basicamente essa é a parte final, assim, é bem legal quando a gente vê esse resultado, é muito legal. Isso aqui foi feito por um próton de 1 GeV e isso aqui para um fóton de 1 GeV. Os chuveiros simulados, os meus, pelo menos, né? Eu não cheguei na resposta aqui, de novo, não cheguei aqui, mas os dados que eu tive são de prótons, núcleos de ferro e fótons, que são os mais comuns, né, basicamente, para os 4 modelos de interação hadrônica. E todos os dados, eles são baseados nos telescópios do sítio chileno, que são 31 até o momento, e com as médias dos parâmetros a gente compara a eficácia de cada um dos modelos.
Eu falei antes que os modelos mudam, né? Os modelos variam um pouco. Alguns são mais fracos, né? Que levam menos coisas em consideração, alguns levam mais coisas em consideração. E aqui a gente pode ver isso. Ó, por exemplo, aqui a gente vê uma comparação entre dois modelos, entre o Siebel e o Epos. Aqui, mais uma vez, a gente vê que tem alguma variação mesmo, só que essas variações, quando a gente coloca os números mesmo, e não só a largura das barras do histograma, a gente vê que não tem variação praticamente nenhuma. E isso acontece só aqui, por exemplo, que essa aqui está variando bastante, mas isso aqui foi um ponto fora da curva, né, basicamente. A gente percebe por essas imagens que essa variação é pequena porque o limite de energia não é alto. Eu trabalho, por exemplo, a gente trabalha aqui na área de 10 a 12, 10 a 13, até 10 a 14 eletronvolt. Então é o limite inferior de altas energias. Então não é uma energia alta, altíssima, né? Então a gente realmente, o esperado é não observar dados conflitantes entre os modelos de interação hadrônica. Bom, a princípio era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que eu tenho mais uma imagem, talvez. Aqui é só para ilustrar também. Essa aqui é a câmera de foco. E ó, o tamanho da piscina de luz é, como eu falei, 0,1 quilômetro quadrado. Então, é basicamente aí 10 mil metros quadrados a piscina de luz. Então, é uma área realmente muito grande que esses telescópios precisam estar dispostos, né? Enfim, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Boa. Qual seria meu conselho para a galera de F que está entrando agora? Para a galera que está entrando agora, principalmente por causa da quarentena, pandemia e afins, não tentem não determinar para onde vocês vão agora, tá? Por exemplo, você quer seguir carreira acadêmica? Beleza, vai pegar uma IC teórica? Tá bom. Só que não faça dessa a sua única experiência, a não ser que você esteja completamente certo que você vai fazer isso. Que, por exemplo, isso foi uma coisa que eu sofri, principalmente no começo da faculdade. Eu não fazia a menor ideia se eu queria ir para a área acadêmica ou para a área industrial. Até hoje eu não tenho isso completamente bem definido. Mas eu sei que eu não quero seguir muito para a área teórica de astrofísica, por exemplo, RS. Apesar dos meus estudos. Mas experimenta as coisas. Participa de entidade. Tem trabalho no laboratório? Pega trabalho de laboratório. Tem trabalho teórico? Pega esse teórica também. Não pende para um lado só agora no começo. Tá? Experimenta as coisas e vai eliminando de acordo com o que você vai gostando ou não. Que aí você vai afunilando as suas opções e melhora. Fica bem mais fácil lá para frente. Eu acho que essa dica aí é boa até quando você tem certeza do que você quer, porque É, nunca se sabe, né? Às vezes você tá seguro que você quer um bagulho, dá e aí seu quando você exemplo vai aí, Biscoito, testar. inclusive. Pois é, eu cheguei achando que eu queria trabalhar com laboratório. Aí eu fui pro laboratório e falei, oh meu Deus, que merda tá acontecendo aqui? Aí eu desisti, peguei seco aberto e fiquei nessa. Aí eu fiquei muito tempo com uma IC teórica, só que eu vi que eu era horrível em todas as outras áreas. Aí que eu fui tentar correr atrás de alguma coisa, mas aí eu já tava no terceiro ano. Aí eu fui correr atrás de empresa júnior, essas coisas para poder suprir. Então essa dica que o Pato deu, ela é muito boa desde sempre. Ele vai testando tudo, mesmo que você É. tenha segurança que você quer seguir numa área, vai experimentando as outras, nunca se sabe, vai que você gosta. É. E aí, por exemplo, o Ronaldo, que acabou de falar, dar o exemplo dele, ele fez.
ele achou que queria ir para laboratório, aí foi para EC teórica, passou 3 anos em EC teórica e agora está trabalhando onde? Em laboratório. Então, tipo, você realmente não faz ideia do que a vida te reserva lá na frente. Então, experimenta, testa as coisas, é sempre bom saber um pouco de cada coisa.